aqui com o Dia do Seu Direito. A gente ama aqui aprender juntinho com vocês, com a sua participação. Hoje a gente está recebendo o Dr. Nelson Sussumo, que é advogado especialista no direito de família, falando sobre separação, o direito de cada um aí quando já não dá mais para viver junto. Luquinha. E a gente vai descer a serra e ir para Caraguatatuba, minha cidade. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Não sei se você quer se identificar. Se não quiser, tudo bem. Eu queria saber do doutor se realmente uma pessoa casada por 20 anos, se nunca trabalhou e tem diversos tipos de doença, problema de coração e tudo, pressão alta, tem alguns desvios de coração, se baseando na lei, essa pessoa tem direito de pensão. Bom, é assim, eu sempre falo, é importante sempre procurar um advogado, né? Sempre. Principalmente da sua cidade, próximo, porque o que a gente está falando aqui, na verdade, não é uma consulta, né? Não, é uma porque orientação. Porque não tem como, é uma orientação no geral. Porque eu não estou vendo a pessoa, não estou vendo os documentos, não estou vendo nada que é possível concretizar. Né? Então a gente faz como se fosse uma aula. Né? Então dá uma orientação para a população no sistema básico. Agora, se a pessoa é incapaz, se ela é incapaz, né, ou seja, ela não tem condições de trabalho, ela tem direito à pensão alimentícia. Não existe idade para isso. Todo mundo fala até os 18, até os 24, se estiver estudando. Não, se a pessoa é incapaz, é pro resto da vida. Então, a pessoa ela é incapacitada, tem 50 anos de idade, vai ter direito a alimentos. Tem 30 anos de idade, é incapacidade do trabalho, vai ter direito à pensão alimentícia, não tem jeito. Ok, e o Luquinha tem uma pergunta sobre pensão também aí, né, Luquinha? Tem sim. Em relação eu tenho aí as duas namorado. perguntas interessantes. Vou fazer primeiro aquela que eu já comentei com você. Ela pediu para não comentar o nome também aqui. Diz que o namorado tem 2 filhos. E as crianças moravam com a mãe, a ex-mulher desse namorado dela, né? Só que há 3 anos, e ele pagava pensão nesse tempo que morava com a mãe. Só que há 3 anos as crianças foram morar com ele. Então tá ele, a namorada e os filhos. E aí, quem que paga a pensão? A ex-mulher tem que pagar a pensão também ou não? Para os filhos, sim, Sim. né? O pai e a mãe sempre devem alimentos, não tem jeito, tá? Os dois. E de forma proporcional, tá? Sempre proporcional. Se o pai ganha 10 mil, a mãe ganha 1.000, o pai arca 10 vezes mais do que a mãe. Agora, se o pai pagava a pensão para o filho e hoje o filho está morando com ele, poderia pedir esta exoneração dele, porque ele já está arcando diretamente, e agora ele representando o filho, entrando com uma ação contra a mãe, para pedir a pensão a partir dela, né? E tem que pagar, tanto o homem quanto a mulher tem que pagar a pensão. Quando há uma determinação judicial, tem que pagar. Muita mulher briga com o marido e acaba se danando, porque, eu vou pedir revisão. Vai dançar. Muitas vezes dança. Eu não estou falando que não é para pedir, mas muitas vezes dança, né? Só agora que interessante a pergunta da Francisca de Caraguatatuba. Ela diz que tem um filho de 2 anos de idade e ele é especial. Ela quer saber se os direitos dele é igual a uma criança normal ou é diferente. Não, os direitos são iguais. É que como essa criança é especial e se é irreversível essa situação, a pensão alimentícia vai ser eternamente, né? Tanto do pai e da mãe. Então é diferente o prazo. Nessa questão, se ela for incapaz e for irreversível essa incapacidade dela, vai ser pro resto da vida. Agora, lógico que existem hoje especiais, né, que são relativamente. E aí há possibilidade de trabalho também. Então aí pode ser que a pensão alimentícia cai um pouquinho o valor. Ok, então. Vamos ver qual é a dúvida da Adriane de São José dos Campos. Boa tarde, Adriane. Muito obrigada pela confiança aqui no nosso trabalho, viu? Pode ficar à vontade. Alô, Adriane? Oi, boa tarde. Boa tarde, pode falar com a gente. Oi, a minha dúvida é o seguinte, eu estou pedindo a separação para o meu marido e ele teve uma amante por 1 ano. Se eu comprovar que ele teve essa amante por 1 ano na justiça, eu fico com todos os bens? Bom, é importante, no geral, vou dizer na parte geral, isso que eu falo sempre. Procura advogado. Não é só na hora que está com problema. Acho que o advogado ele serve até para casar. Antes de casar, ou ficar em união estável, ou união afetiva, né? Ou namorar, precisa procurar um advogado para ver o que é melhor para ele, né? Para essa pessoa fazer. Se é união estável, o casamento, união afetiva, ou até um contrato de namoro, que é possível fazer também. E aí o advogado dá essa orientação. Mas não é porque traiu, é que vai ter direito ao patrimônio. A gente sabe da raiva, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, a traição é um dever do casamento, ou seja, descumprir um dever do casamento. Ele não interfere no patrimônio.
O que interfere? Às vezes em pensão alimentícia. Né? Por exemplo, aquela mulher que estava dependendo do marido com pensão alimentícia e ela traiu o marido, ela pode perder os alimentos sociais para manter o nível social. Ou seja, se ela vai ter direito à pensão de R$20 mil, ela não vai ter mais isso, porque ela que traiu o marido. Então, a culpabilidade, ela faz perder direito ao sobrenome, direito aos alimentos sociais. Sociais que eu falo que é aqueles alimentos altos, né? Mas nesse caso, ele que traiu e ela está querendo separação, a divisão dos bens... A divisão é igual, vai depender sempre do regime de bens. Nós temos 4 tipos de regime de bens, né? Comunhão parcial de bens, comunhão universal, separação total de bens, com a separação obrigatória também, e depois a participação final nos aquestos. Ok. Quando o doutor Nelson fala assim, sempre procurar um advogado, a gente sabe que nem todo mundo tem condições de contratar. Isso não é problema nenhum. Tem a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, tem as faculdades de Direito, ou seja, todos eles podem dar uma orientação gratuita antes de você passar por uma dor de cabeça, viu, Luquinha? Bom, Solange, a Justiça Federal em São Paulo absolveu os 3 acusados pelo acidente com o Airbus da TAM, que matou 199 pessoas em 2007. A decisão cabe agora recurso. A aeronave que vinha de Porto Alegre não conseguiu parar na pista do aeroporto de Congonhas. Todos os passageiros e a tripulação, além de pessoas que estavam em solo, morreram quando o avião perdeu o controle, atravessou a avenida e bateu em um prédio da própria TAM. E a gente aí vai conferir um motorista que foi flagrado, gente, dirigindo com uma leoa no banco do passageiro. Linda, mas ele é corajoso, não é só? Antes do break tem um recadinho bem especial do pessoal de casa. Um beijo pro pessoal do Falando Nisso.